José Manel, se um investimento de que se falava para Sines se podia ser mesmo uma segunda Auto-Europa, não achas que se justificava uma intervenção do governo para agilizar e resolver os problemas legais que existiam? À partida, não tenho nada contra se não fossem alguns problemas graves. Isto é, os governos também olham para a economia, também olham para os investimentos, também procuram às vezes resolver problemas que existem. A questão é quando ficamos com a percepção de que acontecem algumas coisas que estão erradas. Primeiro, quando percebemos que há leis feitas à medida e às vezes até feitas fora do governo, feitas em escritórios de advogados, quando percebemos que há uma espécie de escolha, mesmo que indireta, dos governos relativamente a quem pode ou não pode fazer investimentos, eh, e também porque, em princípio, aquilo que devia importar a nós todos era ter um quadro legal e instituições que permitissem que, neste como noutros investimentos, não fosse necessário andar a fazer as coisas andar. Mas em Portugal parece que acha-se que assim é que é bem. E acha-se que assim é que é bem, quer por uma mentalidade de acrescentar camadas de legislação em cima de camadas de legislação, quer pela própria cultura que existe, especialmente no Partido Socialista, devo dizer. Mas uma cultura que é uma cultura um bocado nacional, que é que o governo tem que comandar tudo. Tem que, de alguma forma, ter algum comando e controle sobre a economia, em vez de permitir que os agentes económicos, os diferentes agentes económicos, concorram abertamente, inovem abertamente. Portanto, em vez de se preocupar em criar condições para haver melhor concorrência, para haver menos burocracia, para haver menos nós cegos em vários pontos, cria-se uma situação em que, para resolver os problemas, olha, é preciso fazer aquilo que foi, julgo que foi inventado por duas pessoas que convém recordar, porque tem importância nisto, que é José Sócrates e Manuel Pinho. São os PIN, Projetos de Interesse Nacional. O que eram os PIN? É a mesma lógica. Ora bem, temos aqui uns projetos que são transformadores e, portanto, vão ter uma espécie de via verde, de autoestrada, para seguir, em vez de andarem como andam os outros. Isto tem vários problemas, não é? Portanto, e teve vários problemas. Sabemos que algumas das coisas que estão, não apenas na Operação Marquês, mas as coisas à volta, derivam de projetos PIN que não correram muito bem, ou para não dizer que correram muito mal. O caso da Quinta do Lago, não, é aquela quinta lá embaixo no Algarve, que era para fazer uma espécie de ilha artificial. Na Comporta também havia muita coisa pensada. Chegou ao ponto de se pôr lá um campeonato mundial de golfe num campo de golfe que nem sequer existia. Enfim, quando as coisas chegam aqui, nunca se sabe se aquilo é selecionado porque é o melhor projeto, se é selecionado porque é o projeto que tem os advogados certos e os amigos certos, se é selecionado porque alguém pagou para ser selecionado. Portanto, quando se cria esta cultura política e este modo de funcionar, acabamos muitas vezes em situações destas. E atenção, isto às vezes não começa sequer no governo, começa mais abaixo, começa, por exemplo, nas autarquias locais. Uma das coisas que, enfim, talvez seja aí, em parte disso também que se referia ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quando diz que a corrupção está por todo lado. Uma das coisas que quem quer que lide com uma autarquia local sabe que muitas vezes é um problema que se resolve com expedientes, são os planos diretores. Os planos diretores, à partida, são uma boa ideia. Só que muitas vezes, eu quando desenho um plano diretor, eu determino que terreno é que é urbanizável e que terreno é que não é urbanizável. E essa simples decisão, que muitas vezes ou é arbitrária, ou às vezes, enfim, tem a ver às vezes com a visão do presidente, ou tem a ver com a visão do arquiteto, da equipa de projeto, pode determinar que eu, proprietário de um terreno, fico fora ou fico dentro do total do Euromilhões. E Sim, às vezes estamos a portanto, falar mesmo de Euromilhões, não determina-se é? que terreno vale mais do que outro. Claro, claro, que terrenos que valem às vezes muito mais do que Uhum. outros. Quem quer que tenha andado por aí já ouviu contar histórias dessas, de umas linhas que passaram assim às vezes um bocadinho para o lado, alargaram ali uma linha a ver se apanhavam mais um bocadinho de uma coisa qualquer. Aqui,
no caso pelo menos do centro de, de- de- de dados, há indicações que uma parte dos problemas são parecidos com aqueles que havia no caso do Freeport. Aliás, é extraordinário que aparentemente João Galamba tenha invocado o caminho do Freeport para desbloquear isto, não é? Porque a gente. Pá, eu vou dizer uma coisa que não sei se já disse uma vez assim, on. Eu conheço pessoas que viram malas de dinheiro na história do Freeport. Viram passar. Portanto, alguma coisa aconteceu. Para quem, de que maneira, não sei. Não sei porque a única coisa que elas sabem é que viram. Mas houve dinheiro vivo. Dinheiro Não. vivo, exatamente. Dinheiro vivo. Ora bem, nunca deu em nada, como todos sabemos. O caso Freeport morreu sem qualquer acusação. Há um tema aqui que tem a ver com um terreno que estaria parte de uma zona protegida e, portanto, com tutela do Instituto de Conservação da Natureza. Eu não sei que terreno era, não conheço as circunstâncias, não faço ideia porque é que está protegido ou não está protegido, mas, em contrapartida, assim, há uma coisa que eu sei. Eu vi nascer esta direção, quer dizer, quando aquilo era Instituto só da Conservação da Natureza, hoje em dia é Conservação da Natureza e Florestas, está tudo junto. Eu vi nascer este serviço público, conheci alguns dos seus primeiros presidentes, aliás, um deles muito bem, porque era o meu pai, e tenho ideia de que, e conheço-me, enfim, como sabes, eu estudei Biologia, portanto tenho muitos colegas de curso que o primeiro emprego que tiveram, e alguns ainda é o emprego que têm, é hoje em dia, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e portanto, aquilo que eu conheço deste organismo é que as pessoas que lá estão tinham inicialmente, e não sei até quanto é que mantiveram sempre isso, porque houve muitas tropelias, designadamente a quando do processo Freeport, tinham uma visão destes assuntos quase idealista. Portanto, repara, estamos a falar de conservar espécies que podem desaparecer, portanto é preciso ter atenção, às vezes é são pequenas coisas diferentes fazem a diferença. E fico, se queres, diga satisfeito por aquilo que li hoje no Observador, que o presidente deste instituto, Nuno Banha, esqueci o nome, Nuno Banza, perdão, Nuno Banza, não se deixou atropelar. Não se deixou atropelar, acho que ainda bem que isso aconteceu, assim como também fiquei satisfeito por perceber que o secretário de Estado, o anterior secretário de Estado desta área, João Paulo Catarino, também disse que as coisas não podiam ser feitas daquela maneira. Agora reparemos, e por isso é que as coisas todas nos fazem. Olha para aquilo e diz: pá, isto. Eu o que vou dizer é uma dedução. Pode ser completamente injusta, mas às vezes, como se costuma dizer, não há bruxas, mas que lá ai, e vamos ver. Quem estava com este dossiê era João Galamba. E João Galamba era o campeão, era o que andava a puxar pela carroça, digamos assim, tentar resolver os problemas legais e as coisas que eram necessárias, enfim. Vale a pena ler o artigo para perceber até que ponto é que ele fez isso. E a certa altura, João Galamba passa para Ministro das Infraestruturas. Quem é que vai para a pasta dele? Uma pessoa do gabinete do Primeiro-Ministro, que tinha especialista em economia. Porquê? A gente sabe que há uma tradição de haver-se uma espécie de ascensão, passa-se de gabinete para secretário de Estado para ministro e depois sabe-se lá. Mas eu não conheço a senhora, é uma secretária de Estado, portanto não faço ideia, mas aparentemente ela foi pressionada. Ou recebeu uma ordem. Porque, enfim, alguém que tem uma relação de alguma subordinação ao chefe do governo, porque foi membro do seu gabinete, isto é coisa. Porquê é que António Costa fez questão de ficar com João Galamba no governo, apesar da contestação toda? Eu acho que a gente agora tem que recapitular e colocar as perguntas. Eu não faço ideia. Pode não ter nada a ver. Ele pode apenas acreditar que é um excelente ministro. Mas porquê? Porquê é que ele tinha tanto empenho? Será porque este projeto dependia apenas de João Galamba? Será porque o seu amigo Lacerda Machado lhe disse: olha, há aqui um campeão disto, tem que ficar no governo, porque senão este empanca tudo? Bem, além daquilo que eu já disse, estas coisas não podem funcionar assim, não devem funcionar assim. Nós ficamos com dúvidas que podem não
ser nada de especial e, como te disse, podiam ser apenas um esforço para fazer as coisas funcionar. Simplesmente, quando nós olhamos para as pressões que foram feitas, para se chegar ao ponto de equacionar, falar com o PCP, porque aparentemente a diretora do Departamento de Urbanismo da Câmara de Sines terá ligações ao PCP, já vimos até onde é que as coisas vão, não é? Portanto, eu não sei se depois o que é que aconteceu em concreto, o PCP já está embaraçado, como é óbvio, não é? Portanto, mas tudo isto tem, de facto, muitas ramificações e ainda só estamos a falar do centro de dados. Nós ainda não conhecemos o resto da informação sobre o lítio e sobre O hidrogênio o verde. hidrogênio verde. Agora, voltando à questão inicial, tem que ser assim? Eu creio que não tem nem deve ser assim. Vamos lá ver. Quantas vezes é que nós vimos primeiros ministros tornarem-se campeões de empresas? Vimos, enfim, o José Sócrates inúmeras vezes, até houve uma altura que os empresários adoravam o José Sócrates. Recordamos-nos disso. Lembramos-nos do Magalhães, que de repente ia ser um sucesso mundial. Porquê é que essas coisas não funcionam? Porque uma coisa é eu ter um negócio que é para o público em geral, é para o mercado, e portanto tenho uma pressão grande para conseguir fornecer esse mercado, porque se eu não tiver capacidade de estar no mercado, vem um concorrente e substitui o meu produto, e de vez em quando há empresas que as coisas correm mal, não é? Todos sabemos disso. Todos nos lembramos do tempo dos telemóveis Nokia e como eles foram eclipsados por, olha, primeiro que tudo pelos iPhone, pelos telefones da Apple e depois por todos os outros, eles não apanharam o comboio. Às vezes acontece mesmo nas melhores empresas do mundo. Quando as escolhas dos produtos que tenho ou não tenho dependem ou de encomendas ou até às vezes de escolhas e depois é um governante que até faz de vendedor e vai para a América Latina e para a Venezuela vender Magalhães, mais tarde ou mais cedo aquilo vai correr mal, como correu mal. Como correu mal também uma empresa que chegou a ser a maior exportadora nacional, penso que era uma empresa de chips, que também de repente tínhamos lá quase todos os dias, a José Sócrates, também correu mal. E como aparentemente também terá corrido mal um outro mega projeto de João Galamba que tinha a ver com o hidrogênio. Falou-se muito dele, eram 1,9 mil milhões de euros de investimento. Eu já aqui expliquei porque é que o hidrogênio, uma aposta no hidrogênio, na fileira do hidrogênio, pode fazer sentido, mas também devo acrescentar que quando esse projeto apareceu, esta tecnologia não estava, como não está ainda, madura. E, portanto, isto quando estamos a falar de tecnologias não maduras e de investimentos de milhares de milhões, é melhor que isso aconteça ou por conta e risco de privados ou em países que têm outro músculo financeiro, e nos Estados Unidos está-se a avançar muito neste domínio, não é? Até porque nós houve outros exemplos, não sei se lembram, eu hoje não lembro o nome de uma empresa de plásticos, que também ia ser Barcelona, que também fez um investimento gigantesco em Sines. Sines tem uma tendência para atrair estas coisas todas, não é? Sines tem ali desde o princípio, isto já vem atenção, Sines vem do Estado Novo. Sim. Portanto, e da ideia um bocadinho dirigista do Estado na economia. Portanto, é bom não esquecer estes pecados originais. E, portanto, eu diria que este processo que dizem, é a segunda Auto-Europa. Bem, se é a segunda Auto-Europa, eu gostava que isto tivesse andado a ser debatido no espaço público, como a Auto-Europa foi. Eu não fui capaz de... A minha memória da Auto-Europa não recupera situações que tenham sido complicadas. Agora, também na altura, houve legislação, ou até, se quiseres, houve financiamento público e isenções fiscais e coisas desse género, que foram feitas para trazer para Portugal uma fábrica que podia ir para outro país e que se achava que era estruturante para a nossa economia. Portanto, estas coisas podem acontecer, e ainda bem que aconteceu no caso da Auto-Europa, mas as pessoas têm que ter noção do que é que está a ser feito, porque é que está a ser feito, e que não há advogados amigos, empresas favorecidas e coisas desse género.